Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre o bom combate, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa quinta-feira, dia 27 de outubro, onde nós vamos ter como base o livro Justiça Divina, de Chico Xavier e Emmanuel, que é um dos livros que estudam a codificação de Allan Kardec. E nós vamos falar sobre o bom combate hoje. E caso você queira esse livro, primeiro link na descrição para você receber na sua casa. Então, uma boa noite a todos vocês. O final de semana já está a um passo de chegar e eu quero convidar você para poder participar do nosso estudo, que acontece todos os sábados, 3 horas da tarde. O link a gente sempre envia no nosso WhatsApp para que você possa participar da nossa sala de estudo. E nós estamos lendo o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Vera Lúcia, que conta a trajetória da menina Patrícia, que começou lá no Violetas na Janela. Então, se você quiser participar, mesmo que você tenha perdido os capítulos anteriores, não tem problema, porque cada capítulo ela está pegando um assunto diferente. Então, a hora que você chegar é a hora certa, é a hora ideal, tá bom? Então, conto com a sua presença no sábado. E caso você não possa sábado de jeito nenhum, às 3 horas da tarde, só você se tornar membro daqui do Ilha de Luz. Só clicar aí na sua tela, clicar Seja Membro, para você acompanhar o nosso estudo a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. É uma das vantagens de ser membro daqui do canal, além de você estar apoiando o nosso projeto, tá bom? Então vamos falar do nosso exórdio dessa noite, que é a leitura de um texto introdutório, e resolvi usar um novo livro da coleção Fonte Viva, o livro Ceifa de Luz. Esse livro a gente ainda não tinha usado para fazer o nosso exórdio ainda, primeira vez dentro desses 2 anos que nós estamos fazendo Evangelho no Lar, primeira vez que eu uso esse livro para fazer o nosso exórdio. Geralmente eu usava o Pão Nosso, o Fonte Viva e agora o Caminho, Verdade e Luz, e vamos usar agora o Ceifa de Luz, para a gente ir conhecendo os outros livros. E o exórdio de hoje fala sobre caridade do entendimento. E uma passagem de Paulo na primeira epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem estas 3, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. E isso, inclusive, é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre a caridade. Paulo fala exatamente sobre essas questões de que, se for para você escolher entre a fé, a esperança e a caridade,
que você escolha a caridade, porque é a maior das três opções. Entre a fé, a esperança e a caridade, escolha a caridade. Olha só o que Emmanuel comenta. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima por meio da tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição dos teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Logo, ninguém é igual a ninguém. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente por meio dele integramos-nos na sinfonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante, porque o deseje, e estendendo fraternos braços ao que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo. Quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, o exórdio de hoje fala sobre o quê? Sobre a questão do... Quando a gente comenta todo esse episódio, né, do bom combate, nós falamos sobre a caridade do entendimento. Para você combater um bom combate, você precisa ter a caridade do entendimento, que é o nosso exórdio de hoje. E olha só o que Emmanuel fala para a gente, do quanto é importante essa partilha na nossa vida com outros irmãos, porque é necessário, né? Deus criou a gente para isso, o universo é uma partilha, sempre, uns com os outros, um sempre auxiliando o outro. Infelizmente, quando nós ainda estamos muito mergulhados nesse mundo físico, no mundo muito egoísta, é que a gente acredita que nós devemos ter mais do que os outros. E a gente vê os outros passando fome e alguns dão de ombro e dizem, olha, problema deles. E alguns mais espiritualizados vão dizer, olha, é coisa da encarnação dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não tem mérito para isso. Né? Os mais espiritualizados dizem isso. Alguns, né? Claro que nem todos. Então, mas nós que viemos e tivemos um mérito ou não de vir com mais recursos, nós temos que auxiliar o próximo. Afinal, nós somos auxiliados o tempo todo. Existe uma caridade enorme dos espíritos superiores para conosco. E se não fosse eles, a gente estava no tempo das cavernas ainda. Então, diariamente, existe muita caridade no nosso caminho, no nosso dia a dia, do nosso mentor espiritual conosco, os espíritos de luz que estão nos rodeando, nos auxiliando, nos orientando para que a gente não caia em determinadas armadilhas. Então, é muita caridade, é muito amor distribuído abundantemente na nossa vida. Então chega a ser até injusto
com a própria espiritualidade, você não contribuir com nada. Você não contribuir com nada e ainda achar que você você vai receber aquilo e não tem que compartilhar com ninguém. Chega a ser um crime você pensar uma coisa dessa. Então todos nós precisamos entender que só através do amor que nós vamos nos integrar, vamos nos interligar cada vez mais. E o amor, ele não tem essas coisas de combate, de estar brigando. O amor é agregador, o amor é para nos unir. Toda vez que você vê briga, separação, é falta de amor. É falta de amor no coração dessas pessoas, o amor do entendimento, a caridade do entendimento, para que as pessoas entendam que todos nós, como o próprio Emmanuel falou, o Criador não dá cópias. Cada pessoa é diferente. Logo, é normal que uma pessoa tenha a opinião diferente do outro. E isso não faz com que ela seja ruim ou vá para o inferno por conta disso. Não tem nada a ver. Ela tem apenas uma opinião diferente da sua. E nós temos que respeitar. Livre-arbítrio não é somente quando nós concordamos com a escolha das pessoas. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio, principalmente quando as pessoas discordam da gente, quando a gente não concorda em nada com o caminho que a pessoa está escolhendo, mas é o caminho dela. Nós temos que respeitar e estar de prontidão, caso ela precise de ajuda. E não é aquela ajuda de, tá vendo? Eu avisei. Não é esse tipo de ajuda, de tá vendo, eu avisei. Vamos, agora é seguir para frente. Nada de ficar perdendo tempo com lamúria. Vamos andar para frente. Você entendeu que não deu certo. Agora você sabe que não deve voltar para esse caminho. Agora, só andando para frente. Então são coisas que nós temos que aprender a lidar no nosso dia a dia e que temos que ter muita caridade ao nosso redor. E Emmanuel falou que nós temos que prestar atenção se as pessoas que estão ao nosso redor estão praticando, a caridade, porque isso demonstra que ela tem Deus no caminho dela. Olha que interessante, não é? Essa métrica que Emmanuel coloca, de que quando você vê que a pessoa é caridosa, já demonstra que ela coloca Deus no caminho dela. E já é um bom passo diante da nossa jornada para Deus, mas não é tudo, porque não basta você praticar caridade e ficar orgulhoso achando que a sua caridade é a melhor de todas. Tem muito ajuste ainda para ser feito. Então, uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar aqui no Ilha de Luz. Vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio, espero que você já tenha colocado sua água aí do seu lado. Se você ainda não colocou sua água, vá lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí do seu lado para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho e faça sua lista de vibração. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos para a gente entrar no bom combate, que é o assunto dessa noite do nosso Evangelho. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, aproveitando o título do Evangelho dessa noite, vamos pedir para que Jesus nos dê ânimo, nos dê força para combater o bom combate. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando para que a gente possa entrar nessa batalha da forma correta e, principalmente, saber a hora certa de parar e qual o caminho, quais são as escolhas que nós devemos tomar. Quando você está combatendo o bom combate, é muito fácil de você se perder no meio da batalha. É muito fácil você acabar magoando corações de uma forma desnecessária, como se fosse um fogo amigo. Então é muito importante uma preparação
prévia para que você entre no bom combate sabendo o que fazer, sabendo como se defender, exatamente para você não ferir corações amigos. Então que Jesus, através desse Evangelho no lar, através desse conhecimento que chega até a gente nessa noite, nós possamos aprender a combater o bom combate e a auxiliar todos os irmãos que surgirem durante a nossa jornada. Que assim seja. Então, lá no livro Justiça Divina, Emmanuel fala sobre o bom combate. E olha só o que Emmanuel comenta. Voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Tem a emoção do reencontro, a alegria da redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga, vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a superada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente fica doido para resolver tudo, mas quando chega aqui, a gente meio que esquece isso e quer deixar para depois, Falando, olha, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais, deixa isso para outra vida. Mas quando a gente está lá no plano espiritual, a gente diz, olha, eu acho que está pouco, vamos colocar mais coisas aqui. Aí os tutores kármicos dizem para a gente, falam, olha, vá com calma, resolve essas questões aqui, e quando você voltar, a gente lida com as outras. Aí você, não, pode colocar mais que eu aguento. Aí os tutores, não, vamos deixar só isso aqui mesmo. E aí quando a gente chega aqui, a gente já pede para ir embora. Na primeira pancada, fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por favor, me leve de volta. E não chegou a nem a 1/10 daquilo que foi programado para você passar aqui. Já na primeira pancada, você já está pedindo para ir embora. Para vocês verem como nós mudamos muito de opinião de um canto para o outro. Basta voltar para cá que as coisas ficam diferentes. Então agradece assim o lugar de prova em que te situas. Agradeça a Deus, a família que você tem, a cidade que você mora, o país que você mora, o corpo que você tem. Agradeça tudo que você tem, para que você possa passar por tudo que você precisa passar. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Olha como é muito bom, Emmanuel, lembrar a gente dessas coisas. De que, olha, o combate
está se travando é dentro de você. O combate não é fora, não. O combate é dentro de você. A guerra aí é dentro de você. Então, imagina cada pessoa que está aqui vivendo uma batalha, está vivendo o bom combate nesse exato momento em sua vida, seja no trabalho, o foco nesse momento do bom combate, seja no trabalho, seja com o filho, seja com o marido, com a esposa, seja com um amigo, seja com a própria saúde. Todos nós aqui, sem sombra de dúvida, estamos trabalhando, né, batalhando o bom combate nesse exato momento. E nós precisamos entender que, né, e dar graças a Deus por a gente estar combatendo isso agora, porque pela misericórdia divina é uma forma da gente avançar, se livrar logo desses problemas que foram adquiridos ao longo de muito tempo e que muitas vezes são necessários exatamente para o nosso burilamento, para que a gente possa ir aperfeiçoando determinadas coisas do nosso espírito, né? Para que a gente possa ser mais amoroso, ser mais respeitoso, ter paciência. Então, tem muitas coisas na nossa jornada que nós precisamos entender e aprender a ganhar resistência para esse tipo de coisa, porque nós precisamos dar o bom exemplo, como foi a gente conversou ontem e conversou hoje no nosso café. Alguém precisa dar o bom exemplo. Alguém precisa mostrar para as pessoas ao lado de que, olha, é possível passar por tudo isso que nós estamos vivendo no mundo de uma forma mais serena, porque as pessoas precisam ter uma certa harmonia dentro delas. Não é o que os outros estão falando, é como você sente, como aquilo tem um impacto dentro de você. E isso é tão verdadeiro que se você pegar 10 pessoas e colocar uma notícia para ela, a mesma notícia, para cada uma das 10 ouvirem, cada uma delas vai ser impactado pela notícia de uma forma diferente. Alguns não vão nem se importar com a notícia. Falar, tá, mas é para fazer o que com essa notícia? Alguma coisa, é alguma coisa grave? Outras pessoas falam, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Né? O que eu vou fazer agora? Né? Já vou começar a fazer meu testamento aqui porque vai acabar, o mundo vai acabar e eu não vou passar desse dia. Então, cada pessoa recebe uma notícia, recebe aquela experiência de uma forma diferente. E não existe experiência igual. E cada pessoa vive uma experiência diferente, porque cada pessoa é um universo diferente. Como o próprio Emmanuel falou, Deus não faz cópias. Deus não faz cópias. Então, cada pessoa tem a sua individualidade, seus impulsos criativos, que vão empurrando ela de um lado para o outro. Algumas pessoas com mais vontade, mais fome de viver, outras nem tanto, mas isso é do próprio impulso do espírito que nós temos que respeitar. Nós temos que apenas dar motivos para a pessoa querer viver mais, querer avançar mais na vida. E muitas vezes, quando nós começamos a ficar triste, talvez um dos principais erros que nós cometemos é ir cortando as coisas que a gente mais ama fazer. A gente vai logo cortando as coisas que a gente mais ama fazer. E isso vai afundando a gente ainda mais. Isso vai diminuindo a nossa força para combater o bom combate. Quando você estiver combatendo, quando você estiver no meio de uma batalha, é quando você precisa fazer cada vez mais coisas que você ama. Para você se sentir vivo, para você sentir que ainda vale a pena aquele combate. Porque se você começa a combater o combate e começa a cortar logo as coisas que te dão prazer, as coisas boas da tua vida, seja uma comida, um determinado prato que você gosta de comer, sei lá, uma pizza,
uma praia que você gosta de ir, e quando as coisas estão apertando, você está sufocado, você acaba eliminando logo as coisas que te dão mais prazer. E não é isso, pelo contrário, você tem que buscar cada vez mais momentos que você vai falar, olha, eu me mato de trabalhar a semana inteira, mas graças a Deus, quando chega o sábado, quando chega o domingo, eu posso curtir minha praia tranquilamente. E isso renova minhas energias e me faz ter, né, gás para seguir a semana inteira. Então são essas coisas que nós devemos buscar diariamente. Você pode, às vezes, trabalhar o dia inteiro e você sentir o prazer de chegar em casa, encontrar seu marido, encontrar sua esposa, seus filhos, o seu cachorrinho, seu gatinho, e você dá aquele abraço neles, você vê a alegria deles, a festa que eles fazem quando você chega em casa, e aí você entende o porquê que é importante, o porquê que você está fazendo aquilo, para que você possa permitir que aquele cachorrinho possa ser muito bem cuidado, para que seu filho possa ser muito bem cuidado, sua esposa, e você ser, né, abraçado, possa ser acolhido quando você chega cansadíssimo do trabalho. Quantas pessoas moram sozinhas, só com seu bichinho de estimação, e a pessoa sobe a escada, sobe o elevador, né, cansadíssima, não quer saber de nada na vida. E aí quando chega em casa, vê aquele bichinho cheio de alegria, cheio de amor, querendo brincar, aquilo chega, né, dar um ânimo. Né? Você pode até dizer, olha, eu estou cansado para brincar contigo, mas o bichinho está ali, animado, com o brilho no olhar, como se o próprio Deus tivesse chegado em casa e tivesse o abençoando ali com a companhia. Porque é isso. É como se o próprio Deus tivesse chegado ali, aquela alegria, aquela felicidade de estar querendo pular em cima. Quando você chega em casa, seus filhos ficam felizes com a tua chegada, dão boa noite, abraça você, dá beijo, sua esposa, seu marido. Aí você fala, é para isso que eu trabalho. É para isso que vale a pena sair de manhã de casa, escutar as coisas que eu escuto, fazer, né, todo o trabalho para poder chegar em casa e eu receber isso. E quando, se você não tiver ninguém para te receber, tudo bem, você precisa ter a sua válvula de escape. Nunca corte, nunca corte, escute muito bem, nunca corte na sua vida aquilo que faz você viver. E não caia naquela história de que eu vivo para trabalhar, eu amo o meu trabalho. Posso acreditar que é verdade que você ama o seu trabalho. Mesmo você amando o seu trabalho, você amando as coisas que você faz, ainda assim você precisa ter algo externo, algo além, né? Um plano B que vai te ajudar a descarregar essa energia. Algo totalmente diferente do trabalho que você faz. Talvez seja uma pintura, um futebol que você joga, você fazer trilha, alguma coisa, né? Tocar numa banda. Então, algo que realmente que faça você nem lembrar do trabalho. Algo totalmente diferente, como se fosse um outro você, para que você volte para a batalha no dia seguinte ou na semana seguinte renovado. É preciso você fazer isso, porque não é o suficiente. Você só trabalhar, trabalhar, estudar, estudar é necessário. É, é como se você estivesse recarregando sua energia. Porque se você seguir esse caminho sem estar se recarregando, sem estar trazendo felicidade, não só para você, mas para outras pessoas, vai chegar um momento que você vai estar cansadíssimo, destruído, e você não vai encontrar aquele tempero, aquele gosto que dá a vida. Fala, para que eu estou trabalhando? Né? Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou me esforçando tanto se minha vida não está boa? Mas por que a vida não está boa? Porque você só está
trabalho, casa, casa, trabalho. E você não tem uma diversão aí no meio do caminho, coisa muito importante na nossa jornada. Seja você sair para tomar um café com um amigo de vez em quando, seja você ficar escutando sua música, mas você precisa ter os seus momentos de alegria, seus momentos de amor. É preciso tudo isso para que realmente você tenha aquele companheiro, nem que seja para ficar em silêncio, um do lado do outro, mas você precisa, todos nós precisamos para trocar essa experiência, ter essa conversa sadia, para que a gente possa não só compartilhar todos os bons momentos, mas também ter aquele ombro amigo, aquele amigo que, sabe aqueles filmes de guerra, quando a gente está vendo, como a gente está falando do bom combate, sabe aqueles filmes de guerra que o soldado se fere e vem um amigo para poder colocar no ombro, para poder carregar? É isso. Nós precisamos disso. Às vezes vai ser você que vai carregar o amigo, outras vezes vai ser você que vai ser carregado. Então, é isso. Agora, veja mesmo, antes de entrar no combate, veja se você tem uma amizade dessa. Porque senão você vai se ver perdido no meio de uma guerra, né? Perdido e sozinho no meio de uma guerra. Será realmente que se você for ferido nessa guerra, nesse combate, alguém vai colocar você no ombro e vai te carregar até que você seja salvo? Até que você esteja sendo amparado? Ou a pessoa vai te deixar lá sozinho na guerra e falar, olha, te vira que eu vou cuidar do meu? Que acontece, não é? Acontece, infelizmente. Quantos casais estão juntos durante muitos anos e, de repente, a companheira descobre que está com câncer. E o dito companheiro simplesmente vai embora, como se a dor do câncer já não fosse suficiente. Aí a pessoa tem que ter também a dor do abandono. E ela descobre não só uma doença, né? Descobre duas, porque ela descobriu que o namorado, o marido, não era de fato um companheiro. Porque um companheiro de verdade não abandona assim. É exatamente aquela cena de guerra. Olha, tá precisando de ajuda, tá precisando que eu te carregue agora, eu vou te carregar. Porque eu sei que quando eu precisei, você me carregou. E nós estamos aqui. Nós estamos juntos nisso. Se eu não consigo te carregar, pelo menos vou ficar aqui contigo até que você se recupere. Nós precisamos descobrir se nós temos esses bons companheiros na nossa vida. Seja ele amigo, seja ele patrão, empregado, seja ele marido, mulher, filhos. Será que nós temos? Talvez a gente só descubra realmente quando a coisa apertar de verdade. E aí pode ser um pouco tarde, não é? Porque na hora que você está precisando, está pedindo, soou o alarme de ajuda, a pessoa correu. Foi o primeiro a correr. E aí, como é que faz? Aí é quando você realmente tem que pedir ajuda a Deus, a Jesus, falar, ah, Jesus, me ajuda, me dê forças para poder seguir adiante, até que eu consiga encontrar um amparo. Me ajuda, né? Me sustenta, né? Me carregue no colo, que nem aquela história das pegadas na areia. Essa história acho que todo mundo conhece, não é? Eu nem vou repetir. Caso você não conheça, procure no Google Jesus pegadas na areia, tá bom? Procure caso você não conheça essa história. Eu acho muito difícil, porque é uma história muito conhecida. Mas caso não, procure Jesus pegadas na areia. E aí você vai entender exatamente a importância de ter uma pessoa amiga do seu lado, uma pessoa que nunca te abandona na hora que você mais precisa, na hora que você trava e não consegue sair do lugar. Aí você vai entender que todos nós estamos realmente
travando um bom combate. Vamos agora para a nossa vibração. Então pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas e desencarnadas, que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante o que a gente conversou e que você compartilhe o Evangelho com outras pessoas para que elas possam trazer essa luz para dentro da casa delas e possam também adquirir esse conhecimento para poder batalhar o bom combate. Uma boa noite para vocês, deixe seu like, curta o vídeo, deixe seu comentário depois com alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para a gente responder em algum outro vídeo. Fique com Deus, uma boa noite e até amanhã.